Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns porque você está aqui para aprender um pouco mais da sua gestão emocional. E eu já quero te fazer um convite. Olha só, aqui embaixo está o link para você se inscrever para a Semana Professora de Valor. Aqui ao lado no chat também, ou então na bio do Instagram. Nessa semana você vai aprender os 3 erros que você comete e que você não sabe. E um desses erros pode te levar ao adoecimento. E você também vai aprender os 3 pilares do fortalecimento e o caminho para se tornar forte emocionalmente em 25 dias. Porque eu sou Rafaela Ferreira, vou colocar o meu nome aqui para que você possa ver. Eu sou Rafaela Ferreira, eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, gestora pedagógica, arquiteta e terapeuta comportamental. E o meu objetivo é esse aqui, professora. Eu ajudo professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. E o tema da nossa aula de hoje é um tema bem interessante, porque o tema, eu coloquei até uma interrogação atrás dessa palavra, né, pequena, mas de grande valor. O tema é valor. Valor? O que é valor? Quando nós pensamos em matemática, nós vamos logo pensar nos valores numéricos. Quando nós falamos em português, nós vamos pensar nos valores aí das escritas e literaturas e assim por diante, dependendo da área que você atua. Mas agora eu queria tratar de alguns valores aqui, só para deixar emocionante o comecinho da nossa aula, né? Se nós colocarmos aqui 100 é o nosso topo. E aí eu colocar 98. 98 é um número de grande valor? Sim, de grande valor, porque está muito próximo a 100. 76, também um número de grande valor. 74, também um número de grande valor. Mas eu vou repetir esse número aqui, eu vou colocar 98 e vou pôr mais um número aqui de 72. Se nós olharmos para esses números, se o nosso topo é 100, todos esses números aqui são de grande valor, principalmente se eu colocar aqui, ó, porcento, né? Não vou ensinar matemática e nem porcentagem, pode ficar muito tranquila, professora, nós não vamos trabalhar com isso, mas eu gostaria de trazer para você, e se você quiser anotar, como você é vista pela sociedade como professora, anote. Porque, olha só, eu trouxe aqui nas minhas anotações, uma pesquisa realizada pelo Instituto Península revelou a percepção da sociedade brasileira em relação aos professores do nosso país. Então, o Instituto Península fez uma pesquisa e levantou os seguintes dados. Olha só, 98% dos brasileiros entrevistados acreditam que os professores são capazes de transformar vidas. 98%, professora, dos brasileiros entrevistados acreditam que os professores são capazes de transformar vidas. Olha que número alto, é altíssimo. Praticamente quase 100% dos entrevistados acreditam que nós, professores, nós, professoras, somos capazes de transformar vidas. Alto esse número, não é? E quais são os outros números, então? Olha só, 76% dos brasileiros entrevistados acreditam que os professores são competentes. São competentes. Então, é um número alto também. É um número alto. 76% dos entrevistados entendem que os professores são competentes naquilo que fazem. 74% acreditam que é difícil ser professor. 74% dos entrevistados acreditam que é difícil ser professor. Olha só, 98% acreditam que você pode transformar vidas, 76% acreditam que você é competente, 74% também acreditam que é difícil exercer a nossa profissão, que é difícil ser professor. E aí, quando a pesquisa continua avançando, ela traz mais alguns dados dizendo que 98% dos brasileiros acreditam que a educação ela é fundamental para ter sucesso. Aqui já é educação, tá? Então, a educação é fundamental para ter sucesso. Olha só, né? Um número alto também,
que entendem que para ter sucesso você precisa da educação. E 72% veem o professor como um cargo desvalorizado. Então, aqui vê uma desvalorização. 72% dos brasileiros entrevistados entendem que o professor exerce uma profissão desvalorizada em relação às demais profissões. Quais são essas demais profissões? Médico, engenheiro, arquiteto, advogado, dentista. Então, essas foram algumas das profissões levantadas em relação a essa desvalorização em comparação a essas outras profissões. E essa desvalorização, ela vem sendo refletida, ela vem sendo mostrada aí, por quê? Sabe por quê, professora? Anota esse número. Olha só, no ano, isso é de acordo com pesquisas, tá? No ano de 2040, hoje nós estamos no ano de 2023, mas no ano de 2040, de acordo com pesquisas, vai faltar no mercado 235 mil professores. Esses são os dados. Mas por que esses dados eu estou colocando para você? Para a gente entender valor. Olha só, se 74% dos brasileiros acham que é difícil ser professor e 72% entendem que essa é uma profissão desvalorizada em relação às demais profissões, em 2040, de acordo com as análises de pesquisas, vai faltar no mercado 235 mil professores. Isso é de acordo com o Instituto SEMESP, Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior. Sabe por quê? Porque o número de professores tem diminuído e está diminuindo numa proporção de 20,7%. Essa é a diminuição da nossa classe profissional, 20,7%. Essa caneta aqui já está quase sem tinta, depois preciso trocar, então deixa eu melhorar aqui para você poder ver. 20,7% é a diminuição que vai acontecer até 2040. E aí, professora? Essa pesquisa mostra o desinteresse na carreira de professor, porque existe também uma falta de remuneração, de reconhecimento, né? Mas isso não é o que nós vamos entrar no mérito agora, não. Porque no passado, o professor ele foi mais valorizado. Ele foi mais valorizado também porque as profissões que existiam não era essa gama de profissões que nós vemos. O professor ele estava entre uma das profissões mais visíveis antigamente, porque tinha professor, tinha advogado, engenheiro, médico, comerciante. As profissões não eram essa gama que nós vemos hoje. Essas escolhas que os nossos alunos têm aí para opinar. Então, o professor estava lá competindo com o médico, com o advogado, com o engenheiro, com o comerciante, e hoje já não é mais assim. Hoje é muito mais complicado, sim, de lecionar, é muito mais desafiante lecionar, porque antigamente, quando nós estávamos sentadas na sala de aula como alunas, nós tínhamos em sala de aula, em algumas escolas, menos alunos, nós tínhamos classes mais homogêneas em termos de aprendizagem, nós não tínhamos tantos alunos com transtornos dentro das nossas salas de aula, nós tínhamos um poder socioeconômico um pouco mais equalizado, equilibrado, nós éramos mais amparados pelas nossas famílias. Muitas e muitas mães ficavam em casa para ajudar e cuidar dos filhos. O aluno vinha, né? Nós íamos para a escola com um repertório, um vocabulário, um acesso à literatura muito maior do que os nossos alunos chegam hoje. Apesar deles terem um fácil acesso à internet, o vocabulário é precário, né? O linguajar fica falho. Nós sabemos disso. Eu sou professora, eu leciono
Então, quantas e quantas vezes eu falo alguma coisa, o aluno olha para mim com uma cara assim, mas o que significa essa palavra que eu desconheço? E não são palavras difíceis de entender e muito menos palavras não usuais. Então, quando nós usamos essa ideia de valor, né, do valor para reconhecimento, é isso que eu quero tratar hoje aqui nessa aula, tá? Então, o valor como reconhecimento. O que é o valor como reconhecimento? O reconhecimento profissional, ele é algo extremamente positivo para o nosso trabalho. Sim, você gosta de ser reconhecida, professora? Eu também gosto de ser reconhecida. Todas nós gostamos de ser reconhecido. O reconhecimento no trabalho, o reconhecimento na escola, o reconhecimento com os pais, o reconhecimento com os alunos, ele mostra que nós estamos desempenhando um bom trabalho. Quando você é reconhecida, você se sente valorizada porque você está desempenhando bom trabalho. Você se sente reconhecida porque você é capaz de transformar vidas, porque você é competente, porque é através da educação que se tem sucesso. Você se sente reconhecida e aí você enfrenta as dificuldades de sala de aula e você enfrenta também essa dificuldade da desvalorização profissional. Mas quando esse reconhecimento é sincero, vem da escola, vem dos pais, muitas vezes através do respeito, através de elogios, através de bonificações também, através de promoções, tudo isso faz com que você se sinta reconhecida e isso dá um up para trabalhar, não é mesmo, professora? Agora, sabe o que não é reconhecimento e que muitas vezes acontece e muitas vezes nós caímos nessa armadilha? É a chamada bajulação. Bajulação não é reconhecimento, ou melhor, o reconhecimento não é você bajular alguém. Porque bajular alguém é você elogiar, mas buscando interesses ou vantagens em cima dessa pessoa. Então, o bajulador, ele chega e ele faz um elogio, mas é porque atrás desse elogio ele tem um interesse em vantagem própria. É mais ou menos assim, professora. Você que é professora de ensino médio, talvez você até se entenda mais agora, né? Esse linguajar. Mas o bajulador é aquele aluno, muitas vezes, que chega para falar com você, professora, faz um elogio, porque ele está visando aquele meio ponto, ele quer ganhar a sua simpatia para você, né? Para achar que você vai facilitar alguma coisa para ele ou não. É aquele que sempre faz um elogio com segundas intenções. Esse é o bajulador. Só que o reconhecimento não tem nada a ver com isso. O reconhecimento, ele é verdadeiro e ele demonstra uma admiração sincera e um respeito real. Então, quando você realmente é reconhecido, você sente o seu valor. Quando você é reconhecido, você sente o seu valor. Por isso que aqui tem um ponto de interrogação. Valor? Valor? Será que eu estou sentindo de verdade um valor através do reconhecimento tanto da escola, quanto dos pais, quanto dos alunos e assim por diante? Será que eu estou sentindo isso? Ou eu percebo muito mais que eu estou sendo bajulada do que valorizada, do que reconhecida? O reconhecimento é uma das principais motivações para o profissional. Independente se você é professor, se você é comerciante, se você é médico, se você é dentista, se você é astronauta, independente do que você for. Mas como nós estamos falando aqui como professoras, então independente, né? De todas as outras profissões das quais nós formamos, das quais nós somos, né, a sementinha que promove essa transformação aí na sociedade, mas o reconhecimento é uma das principais motivações para qualquer profissional e principalmente para nós, professores e professoras. Aonde vai favorecer em nós a nossa autoestima, o sentimento e a sensação de estar sendo respeitada. E isso, sabe o que acontece?
E você sabe muito bem disso, professora. Isso te dá ainda mais vontade de trabalhar. Quando você vê o seu aluno lá do Fundamental 1 ou do infantil chegando para você com o respeito que você merece, chegando para você com a admiração que você merece, você tem vontade de acordar no dia seguinte e ir trabalhar. Isso é reconhecimento. Você sabe muito bem disso, professora. Você é professora de Fundamental 2 e ensino médio, é a mesma coisa. Você muitas e muitas vezes, você prepara a aula porque você sabe, você visualiza aquele aluno, você sabe que você vai fazer a diferença ali na vida daquele aluno. Então, por quê? Porque ele te respeita, ele te admira. E esse respeito, essa admiração, é uma valorização imensa para você, esse reconhecimento, porque aquele aluno ali te valoriza. E é muito legal, porque muitas vezes você até não dá mais aula para esse aluno lá no ensino médio e quando ele te encontra no corredor, ele faz questão de te cumprimentar. Oi, professora, tudo bem? Como você está? Só isso para você já basta também. Por quê? Porque você entende que ali existe um reconhecimento, uma admiração real e verdadeira. E o reconhecimento traz para nós uma eficiência melhor no trabalho, uma produtividade melhor no serviço e nós nos sentimos, sim, cada vez mais motivadas em buscar outras maneiras de aprender para realizar atividades sempre da melhor forma possível. É assim que nós vamos fazendo, é assim que nós funcionamos. E por que eu sei disso, professora? Porque eu sou professora. Eu estou ali na sala de aula e eu, como gestora administrativa e pedagógica, eu escuto muitas professoras. Já coordenei muitas professoras. Já ouvi muitas e ainda ouço muitas professoras que muitas vezes chegam na minha sala desmotivadas, se sentindo desrespeitadas. E muitas vezes também eu preciso ter a consciência de respeitar, valorizar cada vez mais essa professora que está ali na minha frente, porque de alguma forma está faltando esse reconhecimento. Então, o reconhecimento funciona sim como forma de estímulo. E quando eu vou reconhecer alguém, eu vou reconhecer essa profissional, eu vou reconhecer essa professora, esse reconhecimento tem que ser sincero e verdadeiro. Não porque eu quero ou tenho segundas intenções para que ela faça aquela atividade ou para que ela recorte aquelas outras coisas ou para que ela programe o próximo evento. Não, eu vou valorizar e reconhecer porque ela realmente tem valor. Ela tem valor e o seu valor é alto porque ela é competente, porque ela também tem o poder, né? E a facilidade, vamos dizer assim, a oportunidade, a capacidade de plantar uma sementinha na vida de um aluno e assim transformar vidas. Então, quando nós olhamos para tudo isso, o reconhecimento funciona como um estímulo, sim, porque você vai adquirindo novas habilidades para vencer os seus próprios desafios do trabalho. E algumas professoras que entendem isso e já passaram pelo nosso treinamento, dizem o seguinte, olha o que diz a professora Ana Flávia Benedito: aprendi a olhar para mim e para o outro com sabedoria e carinho. Aprendi que as mudanças de hábitos são fundamentais para o melhor convívio entre si e os outros, a semear atitudes e hábitos positivos. Nós vamos aprendendo isso também quando somos reconhecidas. Olha esse outro depoimento aqui da Regiane Zan. Ela diz assim: o treinamento me ajudou a ser uma pessoa melhor, me ajudou a não potencializar meus conflitos e buscar soluções, Estou hoje me sentindo uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma amiga melhor e uma filha melhor. Sim, quando nós sentimos esse reconhecimento verdadeiro, tudo melhora em nós. E aí eu pergunto para você agora, professora. Agora o papo aqui é direto e reto. Eu pergunto para você, professora, você se dá valor e reconhecimento? Você se dá valor de verdade e reconhecimento? Já pensou sobre isso?
Porque nós, professores, professoras, nós somos, né, as profissionais responsáveis, em grande parte, pela formação dos outros profissionais que atuam no mercado de serviço. Muitas vezes, nós, professoras ali de infantil e fundamental 1, nós estamos muito distantes, né, da adolescência dessa criança. Então, muitas e muitas vezes, você não se dá conta de que é o seu exemplo, é a sua conduta, é aquilo que o aluno admira em você que vai levá-lo para uma determinada carreira ou trilhar um determinado caminho profissional. E eu falo isso por experiência própria, porque a professora que mais marcou minha vida foi uma professora de Fundamental 1, a professora Norma, a professora que deu aula para mim no 3º ano do Fundamental 1. Essa professora marcou tanto a minha vida que hoje eu estou aqui falando para professoras e ensinando professoras a se tornar fortes emocionalmente, porque um dia essa professora fez uma baita diferença na minha vida. Nós, professores de fundamental de ensino médio, Fundo 2 ensino médio, estamos mais próximos, principalmente do ensino médio, do dia a dia do vestibular. E nós sabemos ali, ou vemos os nossos alunos fazendo escolhas. E alguns alunos fazem a escolha de serem professores. E nós não podemos desmotivá-los e nem desrespeitá-los e nem faltar com reconhecimento para essa profissão. Nós precisamos cada vez mais incentivá-lo, sim. Difícil é. Sim, a sociedade, em relação às outras profissões, entende como uma profissão desvalorizada? Sim, mas é a profissão que mais transforma vidas. É a profissão que mais tem o impacto de transformar vidas e formar outros profissionais, né? Sem educação não se tem sucesso. Isso não sou eu que estou falando, é uma pesquisa feita, apresentada aí e feito por... uma pesquisa feita, né? E aí falando para muitos e muitos brasileiros perguntando essas questões. E aí nós olhamos para isso e falamos, poxa vida, você se valoriza, professora? Você se dá valor? Olha a sua importância na sociedade. Aí eu vou te fazer outra pergunta. Mas sabemos da nossa importância mesmo? Nós nos reconhecemos como uma pessoa de valor? Porque uma coisa é o outro nos reconhecer como pessoas de valor. A pergunta é, você se reconhece como uma pessoa de valor? Sabe o que acontece muitas vezes, professora? Nós fazemos o seguinte. Nós buscamos o reconhecimento de fora. Nós vamos buscar o reconhecimento e a valorização do lado de fora. Porque muitas vezes nos sentimos inseguras, ansiosas, frustradas por dentro. Então, se eu me sinto ansiosa por dentro, insegura, eu vou buscar esse reconhecimento do lado de fora. E o reconhecimento é algo muito bom e importante para que nós tenhamos, assim como eu já falei aqui. Só que ele só tem um real sentido quando esse reconhecimento tem eco aqui dentro de mim. Quando esse reconhecimento, ele também vem de dentro para fora. Porque só um reconhecimento vindo de fora para dentro, se ele não ecoa aqui, se ele não tem frutos aqui dentro, ele não sustenta, ele não dura muito tempo. Então, aprender a se valorizar, aprender a se reconhecer como uma pessoa de alto valor é extremamente importante para o seu caminhar e para o seu fortalecimento, professora. Valorizar a si mesmo é perceber que você merece sim. Sim, você é merecedora de respeito, você é merecedora de amor, você é merecedora de admiração, você é merecedora dessa valorização. Isso, professora, é ter esse reconhecimento genuíno e verdadeiro. Você se entende como uma pessoa que merece amor? Você se entende como uma pessoa que merece admiração? Que merece respeito?
que merece esse reconhecimento? Você se entende e você se coloca nessa postura? Por que não, professora? Muitas vezes nós falamos, mas eu não sei se eu sou tudo isso. 76% entendem que você é uma pessoa extremamente competente pelos seus atributos profissionais. 98% entendem que você, como professora, é capaz de transformar vidas. As pessoas entendem isso, professora. A questão é, você também entende isso? Então, quando nós vamos buscando esse reconhecimento externo e só vamos nos pautando nesse reconhecimento externo, muitas vezes o que está nos faltando é esse reconhecimento interno. É como se você, vamos dar um exemplo bem simples aqui, né? É como se você fosse uma caixinha de areia. Imagina uma caixinha de areia, né? Aí numa caixa de areia, quando você pinga gotas em cima dessa areia, né? Você pinga gotinhas em cima dessa areia, depois ela fica molhada, mas daqui a pouquinho ela seca. É exatamente isso, quando você não tem essa valorização e esse reconhecimento interno. As pessoas te elogiam como gotinhas e daqui a pouco isso seca, isso não se sustenta. Agora, quando o seu reconhecimento também ele é interno, quando você entende o seu valor, quando você entende que você é merecedora também, é como se fosse uma caixinha de areia vermelha, de terra vermelha, aonde existem gotinhas de reconhecimento que pingam ali naquela terra vermelha, e aquela terra vermelha, olha, demora muito, mas demora muito para secar. E antes de secar, com toda certeza, ela já floresceu. Com toda certeza, ela já pegou nutrientes de dentro dela. E com aqueles reconhecimentos, aquelas gotas ali que caem em cima, molharam aquela terra, e aquela terra, com os seus nutrientes internos, ela promove um fortalecimento, uma frutificação daquilo que tem ali. Então, olha a diferença, porque você pode produzir ainda mais. Seja, professora, essa caixinha de terra vermelha e não essa caixinha de areia, porque a areia molha, seca, e não tem nutrientes necessários para deixar algo germinar, algo florescer. A caixinha de terra vermelha, assim que ela é molhada, ela sustenta aquilo e ela retira dela nutrientes para poder germinar e florescer algo que já está ali. Então, nós temos esse ciclo de evolução, esse ciclo de excelência emocional que você precisa usufruir, aprendendo sim a ser forte emocionalmente. Então, professora, mais uma vez eu te convido a fazer a inscrição para a semana Professora de Valor. Faça a sua inscrição, professora, porque quando nós vamos olhando, porque ser professor na atualidade requer sim muitas competências que vão além do ensinar. Sim, você já sabe dessas competências. Se não sabe, eu vou colocá-las aqui. Quais as competências que você precisa? Você precisa agregar hoje para dar aula, para estar ali na frente da sua sala. Você precisa agregar algo que tem que estar aqui, que é a liderança, a criatividade, a proatividade, a resiliência. A resiliência, professora, é uma das principais características hoje, ou habilidades, melhor assim, que um professor precisa ter. A comunicação assertiva, o relacionamento interpessoal, eu preciso sim me relacionar, não só com os meus alunos, mas também com a direção, coordenação, com os pais dos meus alunos, então tem essa comunicação interpessoal também. E entre outras habilidades que nós precisamos desenvolver. As habilidades hoje que nos colocam aí nos desafios tecnológicos também precisamos desenvolver. Então, quando eu vou olhar para tudo isso, aí eu pergunto, professora, como anda a sua autoestima? Como anda o seu estimar
por você mesmo, a sua valorização, o seu reconhecimento, como anda a sua autoestima, como você se vê, professora. Então, pensando nisso, eu trouxe esse quadro aqui, esse quadro de Velázquez, um quadro lindíssimo. Velázquez foi um pintor barroco e esse pintor do barroco, ele vai trazer magníficas pinturas, e essa aqui, que se chama Vênus olhando ao espelho, ou Vênus olhando-se ao espelho, é uma das suas obras. E eu trouxe essa obra principalmente porque, além de se tratar de uma mulher, uma deusa Vênus, ela está se olhando no espelho. E quando eu trago isso para a gente poder pensar e olhar, né, para uma obra de arte, porque as obras de arte, assim como a música, elas têm um canal muito direto e sensível ao nosso emocional. Então, quando você se coloca e olha, né, para uma obra de arte e olha para essa aqui, Vênus olhando para o espelho, ele coloca Vênus em duas posições. Vênus deitada, né, na cama, nessa postura, e ela se olhando no espelho, tanto que nós vemos a face dela ali. Aí a minha pergunta para você, professora, é o que você se vê? Ou o que você vê quando você se olha no espelho? Você vê uma professora de alto valor? Você vê uma professora reconhecida? Você vê uma professora que deve sim receber tudo aquilo que merece? Como é que você tem se visto ao se olhar no espelho? Não estou falando só desse espelho visual que a gente olha e usa, né, para arrumar o cabelo, para fazer a maquiagem, para estar ali bonita e pronta para entrar nas nossas salas de aula. Não esse espelho, mas quando você se depara com o espelho mesmo, aquele espelho onde você se olha nos olhos, o que você vê ali, professora? Vê uma professora que está com a autoestima elevada? Ou vê uma professora que está fragilizada, que está ansiosa, que está deprimida, que está ali precisando de um abraço? Muitas vezes uma professora que está precisando chorar porque foi desrespeitada, porque se sentiu desvalorizada. Como é que você se vê quando você se olha no espelho, professora? Essa é a pergunta que eu te faço. Porque quando o seu valor está baixo, quando o seu valor está lá embaixo, quando, né, nós falamos da autoestima, quando a sua quando a sua autoestima está lá embaixo, quando você está com baixa autoestima, falei várias coisas, mas querendo dizer, dando o mesmo sentido, essa desvalorização, esse baixo alto valor, ele vai impactar em 3 aspectos importantes da sua vida: a sua vida afetiva, na sua vida do trabalho e na sua saúde e na sua disposição. Quando você olha para o espelho e você não se sente valorizada por si mesmo, quando você olha para o espelho e não vê que dentro de você brota uma autoestima, uma valorização e um reconhecimento igualzinho que nós falamos dessa terra vermelha, que busca os nutrientes nela para poder, né, dar sustentação e ali suporte para as suas sementes. Na vida afetiva, quando você está com baixo valor, ela vai se tornando tumultuada, aumenta os conflitos, aumenta as brigas, a exaustão cresce. Crises diversas acontecem ali na sua vida afetiva, alterações de humor são extremamente frequentes. Quando esse baixo, alto valor não, né, tá doendo aqui, você não se valoriza, professora, no trabalho você fica estagnada, você fica com medo de mudar, você fica com um sentimento de falta
de reconhecimento por parte das suas colegas de trabalho, por parte da direção, por parte dos alunos, por parte dos pais de alunos. E aí, sabe o que você costuma fazer para compensar isso? Você entra numa compensação. É aquela professora que faz tudo o que pede está fazendo, tudo o que pede está fazendo. Por quê? Para ver se em algum momento alguém consegue valorizá-la, se em algum momento alguém pode reconhecê-la. E aí você tem dificuldade de entender o seu limite. Você tem dificuldade de dizer não. Olha, isso agora eu não posso fazer porque eu tenho essas todas prioridades aqui na frente. Eu não posso agora parar o meu conteúdo para poder recortar a atividade. Eu posso fazer isso depois, mas agora não. Mas quando você está com a sua desvalorização ou a sua autoestima lá embaixo, você acaba fazendo, porque você não tem nem forças de organizar e falar isso eu faço, isso agora eu vou deixar para depois, eu vou programar em um outro momento, ou simplesmente dizer não mesmo. Não, agora eu não vou fazer. Quando a sua autoestima está lá embaixo, quando você se olha no espelho e você não se enxerga como uma pessoa de alto valor, isso afeta também a sua saúde e a sua disposição. Sabe o que começa a acontecer? Você começa a ter desânimo, começa a ter dores em várias partes do seu corpo, a sua procrastinação aumenta e você não consegue desenvolver os seus próprios projetos, o seu sedentarismo cresce, levando até uma certa preguiça de fazer as coisas. Isso que acontece quando aqui dentro esse reconhecimento e essa valorização não estão fluindo. Isso que acontece. Então, presta atenção, professora, porque a autoestima, ela vai direcionar os nossos pensamentos, ela direciona as nossas emoções e os nossos comportamentos. Se a minha autoestima está legal, eu estou me sentindo valorizada e reconhecida aqui dentro, porque eu sei do meu valor, eu sei do meu reconhecimento, isso mexe com os meus pensamentos, isso mexe com os meus sentimentos, isso mexe com o meu comportamento. Agora, se aqui dentro tem uma baixa autoestima, tem uma desvalorização e não tem um reconhecimento, isso também mexe com os meus pensamentos, com os meus sentimentos e com o meu comportamento. Porque é daqui de dentro que surge tudo. É dessa consciência que vai surgindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Então, quando nós aprendemos a ter uma autoestima saudável, uma autoestima favorável, uma autoestima saudável, onde eu entendo o meu valor e o meu reconhecimento, isso aumenta também o nosso poder pessoal e a nossa capacidade como ser humano de influenciar e de ser influenciado. Então, quanto mais eu penso que eu posso ser um veículo transformador dos meus alunos, eu posso plantar uma sementinha ali dos meus alunos para que eles possam ser pessoas e seres humanos e profissionais cada vez melhores. Eu preciso ter essa semente aqui dentro de mim, porque isso interfere sim na minha capacidade de influenciar as pessoas. Essa minha autoestima precisa estar elevada. Então, professora, mais uma vez, eu faço o convite para você. Se inscreve aqui, olha só, dá tempo, tá? Na semana Professora de Valor, porque eu ajudo professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Esse evento é 100% online e gratuito. Então se inscreve e vai assistir, professora, porque você merece. Eu sei o que você merece, porque eu te reconheço como uma profissional de altíssimo valor. Então, eu quero
Também deixar aqui, olha só, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, deixa o sininho ativado, dá um likezinho e faz um favor para mim, professora, compartilha esse conteúdo. E aqui estão as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, podcast. Segue cada um desses canais para que você possa receber mensagens de valor e que vão te acompanhar durante a semana também. Porque você sabe muito bem, professora, que 25 segundos é tudo o que você precisa. E até a nossa próxima aula.